Oi, crianças, vamos iniciar a nossa aula, certo? De ciências. Então, primeiro vamos corrigir a atividade que foi para casa, certo? Da página 99. Então, não esqueça do trabalho de ciências que foi passado na página 102 e 103, tá? Registrar no caderno, tira foto da sua experiência, ou pode gravar. Já estou recebendo dos seus colegas. Então, na primeira, o que você marcou? Isso, você marcou 2, né? Para o sólido e 1 para o líquido. Muito bem. Na questão B, você escreveu o quê? Solidificação. Perfeito, criança. Muito bem. Na segunda, qual foi o nome dado a essa mudança? Ocorreu o quê? A evaporização. Ok? Então, agora vamos começar a nossa aula de ciências, ciclo hidrológico, ok? Então, o ciclo hidrológico é o ciclo da água. A água é a única substância que existe em circunstâncias normais em todos os 3 estados da matéria. Nós temos sólido, líquido e gasoso na natureza. Isso. A ecossistência destes 3 estados, eles implicam em que existam transferências contínuas de água de um estado para outro. Essa sequência fechada de fenômenos pelos quais a água passa do globo terrestre para a atmosférica é designado por ciclo hidrológico. A água da evapotranspiração, nome científico dado ao vapor de água obtido da transpiração e da evaporização, atinge um certo nível da atmosférica, em que ele se condensa, formando gotículas que permanecem em suspensão na atmosfera, na nuvem. Esta gotícula, sob certas condições, elas agregam-se formando gotas maiores que precipitam, ou seja, chove. A chuva pode seguir 2 caminhos. Ela pode infiltrar-se e formar um lençol freático, ou pode simplesmente escoar superficialmente até chegar a um rio, lago, oceano, onde o ciclo continua. Da superfície para a atmosfera. O ciclo da água, ela inicia-se com a energia solar, que incide na Terra. A transferência dessa água da superfície terrestre para a atmosfera, ela passa do estado líquido ao estado gasoso. Processa-se assim através da evaporização direta, por transpiração das plantas, dos animais e por sublimação, passagem direta da água da fase sólida para a de vapor. A vegetação, ela tem um papel importante nesse ciclo, pois uma parte da água que cai é absorvida pelas raízes e acabam por voltar à atmosfera pela respiração ou pela simples direção evaporação. Durante essa alteração do estado físico, absorve o calor, armazenando energia solar na molécula de vapor de água à medida que sobe a atmosfera, dando a influência da energia solar no processo de evaporização. A água, ela evapora-se em partículas.
durante o período mais quente do dia, em partículas nas zonas mais quentes da Terra. A evaporação ela é levada nos oceanos que estão sob a influência de altas subtropicais. Nos oceanos equatoriais, onde a precipitação é abundante, a evaporização é menos intensa. Nos continentes, nos locais onde a precipitação é mais elevada, são as florestas, enquanto os locais de precipitação mais baixa constituem os desertos. Em terra, em alguma parte dos continentes, a precipitação é maior que a evaporização. Em outras regiões, ocorre ao contrário, contudo, predomina a precipitação, sendo que os oceanos, eles ocorrem em terrenos evaporando mais água que recebe pela precipitação. Agora, da atmosfera de volta à superfície. O vapor de água, ele é transportado pela circulação atmosférica e condensa-se após o percurso muito variável, que pode ultrapassar de 1000 quilômetros. Poderá regressar à superfície terrestre numa das formas de precipitação, por exemplo, a chuva, granizo ou neve. Como voltar à atmosfera mesmo antes de alcançar uma superfície terrestre? Através de chuva miúda quente. Em situações menos vulgares, poderá ainda transformar-se em neve e cair em cima de uma montanha e permanecer lá 1000 anos. Toda essa movimentação é influenciada pelo movimento de rotação da Terra e das cores atmosféricas. A água que atinge o solo, ela tem diferentes destinos. Parte é devolvida à atmosfera através da evaporização. Parte filtra-se do interior do solo, eliminando os lençóis freáticos. O restante escorre sobre a superfície em direção às águas de altitude mais baixa, alimentando diretamente os lagos, os riachos, os rios, os mares e os oceanos. A infiltração é, assim, importante para regular a vazão dos rios, distribuindo-a ao longo de todo o ano, evitando assim o fluxo repentino que provocam inundações, caindo sobre uma superfície coberta com vegetação. Parte da chuva fica retirada nas folhas. A água interceptada evapora, voltando à atmosfera na forma de vapor. Então, o ciclo hidrológico atua como um agente modelador na costa terrestre, devido à erosão e ao transporte de só um minutinho. O transporte de deposição de sedimentos por via hidráulica, condicionando a cobertura vegetal, de modo mais genérico, toda a vida na Terra. O ciclo hidrológico é, pois, um dos pilares fundamentais do ambiente, a semelhança no funcionamento de um sistema de destilação global. O aquecimento das regiões tropicais devido à radiação solar provoca a evaporização contínua da água dos oceanos, que é transportada sob a forma de vapor para a circulação geral da atmosfera, para outras regiões.
Durante essa transferência, parte do vapor da água condensa-se devido ao arrefecimento, formando nuvem que origina a precipitação. O retorno nessas regiões de origem resulta da ação conjunta e da infiltração e escoamento superficial sobre subterrâneo proveniente de rios e dos continentes marítimos. Olha aí o processo. A precipitação ela consiste do vapor de água condensado que cai sobre a superfície terrestre, a chuva. A infiltração consiste do fluxo de água da superfície que infiltra no solo. O escoamento superficial é o movimento das águas na superfície terrestre, nomeada do solo para os mares. A evaporização é a transformação da água no seu estado líquido para o estado gasoso. É a medida que se desloca da superfície para a atmosfera. A transpiração é a forma como a água consiste nos organismos para a atmosfera. A evapotranspiração é o processo conjunto pelo qual a água que cai é absorvida pelas plantas, voltando à atmosfera através da respiração e da evaporização direta, quando não é absorvida. A condensação é a transformação do vapor de água em água líquida, com a criação de nuvens e nevoeiro. Ok? Olha só, essa é a imagem de todo esse ciclo hidrológico aí, tá? O ciclo da água. Ok? Agora você pode pegar o seu livro na página 100, ciclo hidrológico. A água consiste em novos planetas movimentando-se assim um ciclo, passando de um estado físico para o outro. O ciclo da água, o ciclo hidrológico, é um exemplo de transformação reversível. Aí você vai ler esse esquema abaixo, depois em ordem alfabética das letras indicadas na imagem e responda as questões, ok? Então vamos ver. Parte da água da superfície terrestre, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, principalmente com o auxílio do calor fornecido ao sol e ao vento. Qual é o nome dessa mudança do estado físico que ocorre nessa situação? Então, vamos pensar um pouco, pensa aí, enquanto eu vou agitar isso aqui. Gente, é complicado. Agora sim. E aí, você já pensou? O que você marcou? Marca aí, hein? Vou contar aqui até 5. 1, 2, 3 e já 5. O que você marcou? Muito bem! Evaporização, perfeito, criança. Agora, ó, qual é o nome da mudança de estado físico que ocorre nessa situação? Hein? Como se chama? Pensa um pouquinho, tá? Olha, parte da água da superfície terrestre, passando do estado líquido para o estado gasoso, principalmente com o auxílio do calor, né? A primeira foi evaporização. E a segunda, qual é? Qual é o nome dessa mudança, hein? Isso, condensação. Muito bem, criança. A água no estado líquido, ela se une de forma às nuvens. A água presente nas nuvens, ela retorna à superfície terrestre, principando-se que geralmente na forma de chuva, certo? De forma geral, a temperatura no interior das nuvens é baixa. Isso pode fazer parte da água passar para o estado sólido, principalmente nas formas de granizo ou
neve, ok? Aí, qual é o nome da mudança do estado físico que ocorre na situação na formação de granizo ou de neve em criança? O que você vai responder? Ó, ela vai passar para um estado de granizo ou de neve. Como é que essa transformação é chamada? Ela vai passar granizo. Você lembra que granizo é o quê? Pedras, são pedras de gelo. Então, o que você vai responder? Solidificação. Muito bem, criança. Parabéns. Após retornar à superfície terrestre, ó, após ela retornar à superfície terrestre, a água escorre na superfície e infiltra-se no solo, tá? Ela vai reabastecer as fontes de água da superfície e subterrâneas, certo? Então, olha só, tá? Olha só a imagem. Você tá vendo essa imagem? Isso, muito bem. Aí é todo o ciclo da água. Olha aí, ó. A água está o quê? Evaporando, né? Ela está aqui evaporando. Ela foi para onde? Para a nuvem. Depois ela volta em forma de chuva. E ela vai escorrer para os rios e oceanos e mares. E também, ó, para as plantas, voltando, fazendo todo o ciclo novamente, certo? E também, ó, ela também vai penetrar no solo novamente, tá? Ela entra novamente no solo e volta também aqui novamente para o rio, ou para o mar, ou para o oceano, aqui, ó. E fica esse ciclo, evapora, condensa, evapora, solidifica, evapora, tá? Esse ciclo de água. E aqui, se ela cair aqui, certo? Ela pode virar, se a temperatura lá, né? A temperatura for fria, ela vai virar neve. Ela vai solidificar, virar neve por muito tempo, até um período onde o sol vai descongelar. Ela vai descongelar, que tem um período que lá está verão. Não é aquele verão forte, mas fica verão. Então aquele gelo vai descongelar. E ele vai virar o quê? Líquido. Isso vai para os rios, ele vai ser o quê? Se transformar em vapor, tá? Aí vai faltar todo esse ciclo que você está vendo, ok? Aí nós temos aí a neblina. O que é neblina? A neblina, ela ocorre quando o vapor de água existente na atmosfera terrestre, próximo ao solo, condensa-se, transformando-se em minúsculas gotículas de água que ficam suspensas no ar. A neblina, também chamada nevoeiro, é mais comum em lugares frios, úmidos e elevados. Okay? Olha só como fica difícil de enxergar. Isso aí é lá na rodovia lá do estado de Santa Catarina, uma neblina, então é muito perigoso. Ó. A influência desse fenômeno natural no trânsito, que é a neblina, ela diminui o quê? A visibilidade e pode causar acidente,
certo? Atropelamentos, principalmente nas estradas. E por isso é necessário estar sempre alerta ao volante. E as leis de trânsito, como trafegar em baixa velocidade e manter o farol o quê? Ligado, tá? Sempre avisar o papai e a mamãe para ter cuidado de dirigir quando está nessa situação, porque a visibilidade não está boa, certo? Aí você vai fazer a atividade da página 104 e 105, ok, criança? Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, crianças!